Olá amigos e amigas, iniciando mais um vídeo. O tema deste é refletindo sobre a emoção, a paixão e a razão na visão espírita. Agradeço a você que tem assistido os meus vídeos, tem compartilhado os mesmos, se inscrito em meu canal do YouTube. Fico muito grato por isso. E agradeço também pelos comentários que são feitos aqui nos vídeos. Os comentários são muito importantes. Se você gostar do vídeo, deixe um like também. Mas emoção, paixão e razão são situações que nós vivenciamos em nosso dia a dia, porque somos espíritos, temos inteligência, sentimos emoção, temos paixão também, mas precisamos sempre usar a razão. E o que o Espiritismo nos fala a respeito dessas três palavras? Agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho também, claro. Mas vamos lá. As paixões têm origem na emoção. Pode-se dizer que a paixão é um sentimento mais duradouro que a própria emoção. É um movimento da alma que nos arrasta para fora do nosso estado normal, provocando ou provocado ou pela atração de um bem que se ama ou pela repulsa de um mal do qual se foge. A paixão, ela é inicialmente o que nos arrasta para a realização de algo. Mas temos aqui uma anotação interessante, dita pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau, que esteve encarnado entre nós entre 1712 e 1778. Ele foi um influente filósofo da era do chamado Iluminismo, foi escritor e compositor, e foi suíço, europeu. Ele dizia que todas as nossas paixões são boas, quando nos tornam senhores. Todas as paixões são más quando elas nos tornam escravos. Muito interessante essa colocação do Rousseau, pois realmente a paixão não pode comandar a nossa vida. Nós é que temos que comandá-la, porque a paixão ela produz, em determinados momentos da nossa vida, desequilíbrios. E o desequilíbrio sempre leva a um resultado terrível, sempre leva a um resultado do qual nós iremos certamente ficarmos muito insatisfeitos com ele. Nos trarão contrariedades, nos trarão tristezas também. Mas continuando com essa reflexão. A paixão, se ela não for guiada para o bem, ela pode se descambar para o mal. Os atos e os movimentos das paixões são sempre acompanhados por um distúrbio no organismo. Sim, a paixão mexe com o nosso organismo, porque a paixão é algo realmente muito forte. A emoção é inicialmente orgânica, porque é a resposta a uma sensação. No caso da paixão, é aquele ímpeto do nosso ser para realizar alguma coisa, que geralmente empregamos um valor extraordinário, nem sempre usando, o que vamos ver mais para frente, o bom senso, a razão. A fé é um sentimento do coração, portanto, a fé ela é emocional. Ele precisa ser melhorado, trabalhado segundo a razão, para que não se transforme, a fé não se transforme em fé cega, que pode levar ao fanatismo. E lamentavelmente vemos muito isso em nosso planeta atualmente, em um momento de transição, que não é um momento simplesmente em que podemos chamar de momento, mas é uma era de transição, uma era que vai prolongar-se, vem já de muitos anos, de milhares de anos, e teremos mais milhares de anos para que nós passemos essa transição e transformemos o planeta em um planeta
efetivamente de regeneração, que passará a não ser mais de provas e expiações, mas de regeneração, onde nós nos iremos regenerar, melhorarmos mais ainda, mas ainda não seremos espíritos equilibrados. Por isso que a fé, ela precisa ser racional. Por isso que não é sem razão que Allan Kardec escreveu no início de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro das obras básicas da doutrina espírita, o seguinte: que não há fé inabalável, senão aquela fé que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Então a fé, ela é inabalável quando nós podemos encarar frente a frente a razão. Precisa existir uma razão. Jesus nos deu a razão para que nós tenhamos fé. Nos falou da necessidade de amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro princípio da frase. E nós aprendemos com o Espiritismo que Deus é a inteligência suprema do universo. Aí está a razão do amor inabalável que devemos ter por Deus, porque Ele é o Criador. Devemos cuidar do corpo e do espírito. Os dois estão de tal modo interrelacionados que não podemos nos dar ao luxo das fortes emoções sem as respectivas consequências para o nosso estado espiritual. Observemos o caso da obsessão. A obsessão acontece porque nos desregramos com a alimentação, com os prazeres e outras excitações físicas, com coisas que nos trazem a influência desses espíritos menos felizes. Nós somos, sem dúvida nenhuma, influenciados pelo mundo que nos cerca, o mundo material, mas somos muito influenciados, e mais ainda, pelo mundo espiritual, que raramente enxergamos, porque nós, muito embora sejamos todos médiuns, segundo aprendemos com a doutrina espírita, nem todos estamos trabalhando de fato mesmo na mediunidade. Eu, o Jorge, por exemplo, eu sou um espírita de muitos anos já, mas eu não sou médium. Portanto, eu sei que nesse momento em que estou fazendo esse vídeo, eu estou acompanhado por espíritos que me ajudam, me intuem para que eu faça o vídeo, mas eu não os vejo, não os sinto. Se eu estivesse fazendo algo que não fosse algo bom como isso, falando do bem, eu estaria acompanhado por outros espíritos que também não pensam no bem, nem em fazer coisas boas. Então nós sofremos esse processo de obsessão. Por isso que a gente deve cuidar, claro, do equilíbrio espiritual, porque o equilíbrio espiritual é que irá nos trazer o equilíbrio físico. A doutrina espírita oferece-nos as ferramentas racionais para que a gente enfrente qualquer tipo de problema, inclusive os de cunho emocional, que nos fazem entrar em contato com espíritos inferiores, ou nos fazem entrar em contato com espíritos que estão em um momento de evolução maior e melhor do que o nosso. Por isso que razão, emoção, devem ser palavras que precisam fazer partes do nosso dia a dia. Emoção, paixão, razão, são coisas que enfrentamos, né, em nosso dia a dia. E é preciso que nós os dominemos. Então, em razão de desequilíbrios, né, digamos assim, quando nós damos entrada para os espíritos inferiores, que são irmãozinhos nossos ainda em desequilíbrio, esses se aproveitam de nossa fraqueza momentaneamente para nos incutir o medo, o remorso, a raiva e outros tipos de emoções que devemos defender com a prece e os pensamentos voltados para o bem. Por quê? Remorso, medo, raiva e outros tipos de emoção, nós devemos analisá-las muito bem. O remorso, ele aparece quando nós nos arrependemos de algo que a gente tenha feito de forma errada. É um
princípio de mudança. Mas o medo, devemos perder o medo. Como é que nós perdemos o medo? Confiando em Deus. E confiar em Deus, como Jesus nos ensinou, nos traz efetivamente muita dificuldade, porque nós não temos ainda essa confiança. Por isso a gente tem o medo. E a raiva aparece quando a gente se desequilibra com o aparecimento, o afloramento do orgulho. Porque é o orgulho que nos faz ter raivas. Saibamos, portanto, então, dosar emoção, paixão e razão. Caso estejamos em dúvida, conclamemos, através da prece, a presença dos Espíritos benfeitores, para que eles nos ajudem e nos guiem no caminho da verdade e do bem. Nos guiem, não nos façam, não façam o caminho que devemos fazer. Porque a gente observa, e são frases sempre muito bonitas, né? Em que as pessoas dizem assim: eu deixo tudo nas mãos de Deus. Não, Deus me criou como criou vocês também, mas para que eu conduza a minha vida. Deus me deu a vida, mas eu tenho que ser o condutor da minha vida. Não devo deixar, isso não é correto, na mão de Deus, porque Ele já cumpriu o papel de nos dar a vida e nos dar as reencarnações sucessivas e a oportunidade de nos melhorar. Vi outro dia uma figura nas redes sociais em que aparece, aparentemente é Jesus de costas, né, escrevendo, né, e a frase é assim: é Jesus escrevendo aquilo que nós vamos fazer durante o dia. Não, isso não existe, muito embora seja uma frase bonita, emotiva até, mas sou eu o condutor do meu dia a dia. Eu sou o construtor do meu destino. Por isso eu tenho que aprender a controlar a emoção, a paixão e usar sempre a razão. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. É um tema deveras complexo, sem dúvida nenhuma, mas talvez o mais importante desse vídeo seja nos levar a entender e a prestar mais atenção no quanto nós precisamos equilibrar a paixão, equilibrar a emoção e usarmos sempre a razão. E a doutrina espírita, o espiritismo, é muito rico em nos trazer, através da sua literatura, informações e estudos sobre essas três palavras. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Se você assistiu o vídeo até agora e gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva em meu canal. Ficarei muito grato por isso. Desejo que você fique bem, que você fique em paz.